Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, pós-feriado, numa manhã de domingo chuvosa, em que vários fatores, feriado, chuva, etc., contribuem para que o desânimo e aconteça, se manifeste e domine a vida da pessoa. Mas, quantos anos eu estou na tua presença e posso falar isso nesse altar diante do Senhor. O Senhor tem sido a minha prioridade na vida. E quantas pessoas que ao longo da minha vida cruzaram o meu caminho, até começaram comigo. Mas aqueles que não tiveram o mesmo comportamento espiritual, fazendo do Senhor a prioridade da vida, se perderam no caminho. Mas se perderam mesmo. E eu posso te glorificar todos os dias, seja de manhã, pela manhã ou à noite. Eu posso dizer obrigada, Jesus, porque a minha maior vitória não são as minhas maiores vitórias. Realmente não foram as curas, as libertações ou conquistas materiais, mas ter permanecido no Senhor. Ter permanecido comprometida com o Senhor. Essa é a minha maior vitória, a maior vitória do ser humano. É o comprometimento dele com o Senhor. A maior vitória não é o casamento que conseguiu, não é o emprego, não é o imóvel, não é aquela cura. A maior conquista, a maior vitória não é essa. Não são essas. Mas ter certeza de que se o Senhor nos chamar agora, os anjos virão buscar a nossa alma. Se o arrebatamento acontecer, nós vamos subir, que o nosso nome está no livro da vida, que nós não conheceremos a condenação eterna, mas viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a maior vitória do ser humano. Não é tomar o rumo certo, mas perseverar nele. Tomar o rumo certo, tantos tomaram ao longo da vida. Fazer certo uma coisa, muitos fizeram, mas e perseverar, perseverantemente, não todos, mas eu te glorifico, e é isso que eu passo para os meus, e é isso que eu passo para o teu povo, que a maior vitória da vida da gente é permanecer no Senhor, é fazer do Senhor a prioridade da vida. Porque tudo nessa vida passa. Os carros ficam obsoletos, novos vêm, a decoração do apartamento, da casa, as roupas, o penteado, a gente fica velho. Mas a nossa vida com o Senhor construída, essa ninguém pode nos roubar. Tudo nessa vida pode mudar. Mas quando a gente acumula tesouro no céu, aí ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar esse tesouro acumulado no céu. E eu te glorifico por isso, porque a minha maior vitória não é ter meus filhos aqui, o Murilo com o braço, que é uma grande vitória, mas vê-los salvos. Essa é a maior vitória. Estar salva. E saber que um dia eu vou ver o Senhor face a face. Eu te amo. Nesta manhã, eu quero declarar mais uma vez que eu te amo e que o Senhor é a melhor coisa que nos aconteceu. Obrigada, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros, perdoa as nossas fraquezas, nos lava com teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Tem misericórdia de nós, nos cobre com teu sangue, nos purifica de todo o mal. Que
Que o teu sangue venha nos lavar e nos purificar. E que nós possamos ser cheios do teu Espírito. E que nesta manhã nós possamos receber a tua palavra de maneira revelada. E nenhum que aqui está venha sair da mesma maneira. Mas sim renovados, fortalecidos, mais próximos do Senhor. Despertos, enfim. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Nos perdoa, nos cobre com teu sangue, cobre a igreja com teu sangue, os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar. Eu quero quebrar toda obra maligna, laços, armadilhas, obras armadas contra nós, preparadas, arquitetadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos, praguejamentos, maldições. Eu destruo agora em nome de Jesus. Eu destruo agora todos os levantes, todas as forças diabólicas no mundo espiritual. Eu destruo no nome de Jesus, que caiam por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Envia anjos poderosos para acampar ao nosso redor. E que a tua proteção esteja sobre nós, sobre todos os nossos, sobre nossos templos e o nosso povo. Assuma o controle da reunião, derrama graça, unção, inspiração, virtude, poder sobre nós, abençoa. Oh meu Deus, venha atuar grande e poderosamente nesta reunião, para a glória do teu nome. Que nenhum saia da mesma maneira, a começar por mim. Muito obrigada por tudo, nós chamamos amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Vamos para Lucas. Lucas 14. Do 15 até o 24. Lucas 14. Esta palavra é muito importante. Ela é muito forte. Eu ainda falava, eu tive uma reunião geral com todo o ministério na sexta, e eu dava essa direção para o domingo, e eu falava sobre esse assunto, o quanto é fácil a pessoa se distrair com as coisas mais diversas e perecíveis. Quanto você, sem perceber, você já está perdendo o rumo. Lembra que nós batemos bastante, desde domingo passado, que não basta você tomar o rumo certo. Porque tomar o rumo certo, milhares de pessoas tomam todo dia. Fazer a coisa certa, milhares de pessoas fazem todo dia. E não é isso que vai determinar, fazer de você um vencedor. Uma coisa é você ter vitórias, outra coisa é você ser um vencedor. Não, mas não é a mesma coisa? Não. É difícil alguém que já não viveu vitórias em Deus. Vitórias. As pessoas podem viver continuamente em Deus. Mas ser um vencedor requer obediência. Terminar como um vencedor, não só ser, mas terminar, requer perseverança. Fazer o que é certo uma vez é uma coisa, fazer o que é certo continuamente, independente de ter vontade, querer a carne, não te mandar, é outra coisa.
Tomar o rumo certo é uma coisa, perseverar no rumo certo é outra coisa. Os vencedores não são os que tomam o rumo certo, mas os que perseveram. E perseveram, e perseveram, e perseveram incansavelmente. A Bíblia diz que nós somos servos de quem obedecemos. Então, se você obedece à sua carne, às suas vontades, ao seu coração, você é servo do seu coração, das suas vontades, da sua carne. Mas se você obedece a Deus, você passa a ser servo do Senhor. E obedecer a Deus é um desafio contínuo. Sempre será um desafio. Porque nós sempre teremos nossas vontades, nossos anseios, que vão bater de frente com os de Deus. E é aí que você tem que atentar, ser mais esperto. E essa palavra nos desperta bastante. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será, ou bem-aventurado, será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Aquele que perseverar de tal maneira e chegar até o céu. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, que é o que o Senhor tem feito, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse banquete é a salvação. Esse banquete é a salvação. É o reino dos céus preparado para nós. Mas que muitas pessoas têm trocado esse banquete, a entrada pelas portas do céu, passar pelas portas do céu, pelas juntas de bois, pela propriedade, pelo casamento, por N coisas. E que começa dessa maneira, com as desculpas. Todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua. É difícil um que diz: a verdade é que eu não quero buscar Deus, que eu estou com preguiça, eu estou desanimado, eu parei mesmo, eu me desfoquei, eu já estou longe de Deus. Não é assim que as pessoas falam. Elas falam que elas não têm tempo. Elas falam que elas estão correndo demais, que tá muito complicado, tá brabo, tá difícil o momento, estou correndo, estou isso, eu estou aquilo. Tem N situações que são apresentadas, mas nenhuma é aceita por Deus. A
A sacolinha de desculpas, muitos já têm uma preparada para justificar a sua perda de comprometimento com Deus, o seu distanciamento de Deus. Você vê que a casa ficou cheia de aleijados, de mancos, de pobres. Está aqui, ó. Pobres, aleijados, cegos e mancos. Porque os ricos, os que agora tinham juntas de bois, agora tinham propriedade, agora já não eram mais solitários, tinham uma esposa, tinham um marido, tinham que cuidar desses assuntos aí. Por isso que eles não podiam ir. Só que a Bíblia diz que nenhum desses aqui, ó, a Bíblia está dizendo, entrará, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, perderam a salvação e ficaram com aquilo que lhes era mais precioso, as juntas de bois, as propriedades, o casamento, isso tudo é mais importante para você. Você vai ficar com isso. Nenhum deles foi salvo. Nenhum deles foi salvo. Eles não foram salvos. É isso que é mais importante para você? Ok, fica com isso. A casa não ficou cheia dos que estavam já estruturados, com a vida já encaminhada. A casa foi cheia de quem estava com a vida destruída. Porque lamentavelmente, as pessoas buscam melhor a Deus quando elas estão desesperadas, quando elas estão na condição de mancas, de aleijadas, pobres. Ganhou um dinheirinho, Deus ficou para trás. Não pode ganhar dinheiro alguns. Ganhou dinheiro, Deus não é mais prioridade. Infelizmente, tem gente que ele diz para Deus, não me dê dinheiro, porque se eu me der, eu vou para o inferno. É exatamente isso que a pessoa fala com Deus, fala para Deus com as suas atitudes. Senhor, não me manda dinheiro, porque se o Senhor me mandar dinheiro, se eu tiver boa remuneração, bom ganho, dinheiro sobrando, eu paro de dizimar, eu cresço o olho naquilo que é de Deus, porque você sabia que a maioria das pessoas, elas não pararam, elas dizimavam quando elas tinham uma merreca no bolso. Uns tostõezinhos, um salarinho. Depois que passaram a ganhar bem, pararam de dizimar. Você vê como é o ser humano. Quando deveria estar investindo ainda mais no reino de Deus, por tudo que Deus fez, param. Só que aí, olha o processo contrário, vai voltando. A bênção vai fugindo da pessoa. A bênção está lá, se ela for, a bênção sai. Tem gente que não acordou que a bênção está fugindo dele. Está fugindo dele, não é porque ainda tem algumas coisas não, mas as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não caminham, poderiam estar caminhando, que é uma maravilha, e não está, é porque a bênção, ao invés de acompanhar a pessoa, a bênção está fugindo da pessoa. E é a condição espiritual. Ela não está entendendo que as vitórias dela não significam que ela está na condição de vitoriosa. Muitas pessoas receberam muitas vitórias e hoje estão derrotadas. Ela recebeu muitas vitórias, mas hoje está derrotada. Porque ela preocupou em conquistar aquelas vitórias, mas não trabalhou para estabelecê-las na vida, que é a maior estupidez da maioria. Agora eu conquistei, está tudo ganho, está no papo, está tudo garantido. Está não. Não está não. Se a bênção não te acompanhar, ela vai acabar fugindo de você. A bênção está lá, você vai para lá, ela foge. Ela não fica.
Por quê? Porque a bênção está na pessoa, não no lugar. E se você não carregar a bênção, se você tiver com a bênção, você vai, as coisas andam. Você está sem a bênção, se ela estiver no lugar, ela sai. Que é o que acontece com muitos. Mas por quê? Você pode estudar o caso de cada um. As juntas de bois passou a ter prioridade, passou a ser o Deus da vida, o casamento, as conquistas, a propriedade. Não é mais, Deus não é mais a prioridade. Quando a pessoa era manca, aleijada, pobre, cega, ela buscava a Deus com a força. Porque ela não tinha nada, ela só tinha Deus, né? Ela só tinha uma saída, buscar a Deus. Agora que ela tem a junta de bois, ela não precisa mais de Deus. Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela tinha era uma cegueira, estava aleijada, era pobre, não tinha nada. Manca, precisava até de ajuda, de tão manca que estava, com tanto problema, andava mancando, se arrastando. Não tinha nada. Então ela se agarrou a Deus com toda a força. Mas quando ela passou a ter as juntas de bois, a propriedade, agora tem minha fazenda, minha coisa, meu imóvel, meu negócio, minha casa, meu carrão. Desculpe, eu não posso comparecer. Desculpe, eu não posso estar, porque eu tenho que cuidar disso aqui. Eu tenho agora eu tenho uma empresa, né, gente? Ô, gente, tem que entender, eu tenho uma empresa. Como é que eu vou arrumar tempo para buscar Deus? Ah, mas então vamos arrancar. Deus lá do céu deve olhar e dizer assim, é melhor então arrancar essa empresa para ser salvo, porque é melhor ela entrar no céu cego, aleijado, do que perfeito no inferno. Está escrito assim. Eu falo isso para meus filhos. Eu falo, eu quero vocês salvos. Porque eu sei que o inferno é terrível. Eu quero vocês salvos, de preferência salvo e perfeito. Mas a prioridade é ser salvo. Quero que vocês sejam salvos. Porque a prioridade é a salvação. Porque tudo nessa vida passa. Tudo passa. E se você não tiver Deus como seu Senhor, como a prioridade da sua vida, se a bênção do Senhor não estiver sobre você, tudo o casamento que era para dar certo vira uma destruição, os filhos que eram para dar alegria só dão tristeza, o negócio que era para te dar um suporte e trazer paz para você, começa a trazer sua tribulação. Tudo que era para trazer alegria, a casa que foi mega mobiliada, maravilhosa, de repente não tem paz, não tem alegria. Você olha para lá, móveis maravilhosos, aquele sofá, aquela televisão, aquela cama maravilhosa, mas não dorme. Não tem estrutura nem para comer, não tem paz, olha aquilo, está lindo, mas não vê graça, não vê graça em nada. Por quê? Porque Deus deixou de ser o Senhor de tudo. Se o Senhor não for o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, alguém vai ser. E esse alguém vai ser o diabo. Porque se o Senhor não controlar a minha vida, não pense que você sozinho controla a sua vida. Se o Senhor não controlar a sua vida, o mal vai controlar. Se o Senhor não te guiar, o mal vai acabar te guiando. Se Deus não for a prioridade da tua vida, aquilo que passar a ser, vai deixar de ser bênção na sua vida. Porque as coisas só permanecem como bênção enquanto elas são secundárias. Elas não são a nossa prioridade. Porque tudo que passa a ser a nossa prioridade se torna uma coisa, um problema.
Aquilo que passar a ser a prioridade da tua vida vai se tornar um problema. Escuta o que eu estou dizendo. Isso é bíblico. Aí você não tem mais a solução à bênção, você tem um problema. Como muitas pessoas hoje estão até a tampa de problemas, porque desde quando Deus deixou de ser a prioridade da vida delas, elas só começaram a contrair problemas e a acumular dores de cabeça. Não faz para resolver, é pepino de cá, é de lá, é uma coisa de cá, é uma coisa que não dá certo aqui, outra que não dá lá, é um problema aqui, outro problema lá, é uma insatisfação, é um vazio no coração, é uma tristeza que vem que não sabe de onde, nem para onde vai, é uma coisa que surge, é uma tribulação, parece que tudo era para ser diferente, mas de repente está uma coisa sufocando, não há satisfação, não há realização, há uma insatisfação. Há um peso na alma. Vai virar no inferno. Ah, eu estou com Deus, com Deus. Estou com Deus, eu estou vivendo no inferno. Tem um monte de gente que quer se convencer, eu estou com Deus. Mas a conduta não está correta. Está já um inferno mental, emocional, acaso, uma inquietação, uma irritação, as coisas, sabe aquela coisa assim que parece que está tudo desandado? Que você olha, aparentemente está até, meu Deus, tem tudo para caminhar, mas não caminha. Por quê? Porque Deus não é mais a prioridade. As juntas de bois é. A fazenda, a propriedade, o casamento aquilo que foi dado por Deus, a bênção tomou o lugar do abençoador. É a palavra de Deus. Nenhum desses, a Bíblia está dizendo aqui, provará do meu banquete, ou seja, nenhum foi salvo. Nenhum foi salvo. Quem é que entrou? Os mancos. Os pobres, os aleijados, aqueles que não tinham nada. Não tinha nada. Se agarraram a Deus. Se agarraram a Deus. Infelizmente, é uma coisa que acontece com muita gente. Muita gente prova que se ele tiver um pouco mais, ele vai se agarrar àquilo. Se Deus dá para ele a junta de bois, os bois, ele se apega às juntas de bois. Ele se dá a propriedade, se apega à propriedade. Se dá a mulher, dá ao marido, ele se apega mais à mulher, ao marido, ao filho, ao sei lá quem, do que a Deus. Gente, eu já vi gente ser curado na igreja. De câncer. Mas assim, da pessoa estar num estado lamentável. Foi curado, agora com o corpo saudável, tal, foi pecar. A cura foi para pecar. Você acha que Deus nos abençoa para quê? Para Ele. Para Ele. Igual teve uma fase que o meu filho, o Murilo, que é o mais velho, não estava com muita coisa, estudando 500 coisas, e aí ele, desculpa. É a desculpa. Ele queria me convencer que não era desculpa. Eu falei, desculpa. Que está difícil para ele tocar, não sei o quê. O que eu falei para ele foi exatamente isso. Deus te deu um braço. Era para você não ter esse braço. E Deus não te deu esse braço para você estar envolvido com 500 coisas, fora de um propósito. Você foi preparado na infância para tocar. Na infância ele foi preparado. Os dois foram preparados na infância. Para tocar. Para serem músicos na igreja. Exatamente isso. Em tudo eu fui colocando o que eu queria. Eu queria que eles tivessem envolvimento com a música. Eu queria que eles se encontrassem e fizessem algo por reino. Sem contar que eles já eram mandados para o evangelismo pequenininhos. Pequenininhos eles iam. Ia junto, ia no ônibus. Com a turma para evangelizar.
Porque eu queria que eles estivessem envolvidos. Eu falei, agora que você está aí prestes a se formar, está com a sua vida encaminhada, você vai se envolver com isso. Esse braço foi dado a você com o propósito de glorificar a Deus. O diabo tentou roubar e Deus lhe deu para o nome dele ser glorificado. Deus nos fez para que dessemos a ele louvor. Está escrito assim. Quando Deus me tirou do fundo do poço, quando Deus foi lá atuando de várias maneiras, foi para que eu usasse a minha vida para o reino dele. Para isso. Você pensa que ao longo da vida, eu não me deparei muitas vezes com a minha carne incomodada, com as coisas, e que, oh meu Deus, é aquela rotina, como de todo mundo. Ai, a carne, você precisa fazer uma coisa, fazer isso, sair um pouco, fazer. E eu para a glória do Senhor. Isso é misericórdia, não é aqui me levantando a minha bola, não é dizendo, nossa, que espiritual, não é isso não, de jeito nenhum. Mas, eu pensei, usei a cabeça, mesmo quando as minhas vontades estavam me puxando para outra direção. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois. Eu venho fazendo a escolha pela vida. Pela vida, fazendo a escolha pela vida. Escolhe, pois, a vida para que teus filhos, para que você e teus filhos vivam. Eu venho escolhendo a vida. Que é buscar Deus, permanecer em Deus, passar por cima das minhas vontades, e carne, e sei lá o que, pensamentos, sentimentos, e ficando com aquilo que eu já sei que é o correto para a minha vida. Afinal, eu sei de onde Deus me tirou. E eu fico parado, uma coisa que eu falei na quarta, eu vou repetir. Eu fico parado e pensando, muitas vezes eu penso sobre isso. Se eu tivesse parado na cura da epilepsia do Murilo, era isso que eu queria. Bom, o Murilo foi curado da epilepsia. Beleza, segui a vida. De lá para cá, o que eu já enfrentei de lá para cá, que se Deus não tivesse sido comigo, e Ele mesmo, meus filhos, minha família, e aí vai, se Deus não tivesse comigo, eu estava acabada, perdida. Eu nem existiria mais. Ele, por exemplo, o Murilo, depois da epilepsia, ele teve outros problemas tão graves, como inclusive o acidente, que quase perdeu o braço. Imagina se Deus não tivesse na nossa vida. Quantos problemas que enfrentamos? Você acha que a minha luta ficou lá? Eu venci. Bom, para começar, para ter o Murilo, eu quase perdi ele no ventre. Depois, com 60 dias, ele deu um problema também que matava. Só que era assim, nas duas situações, eu busquei a Deus, depois fui seguir a vida. Resolveu, né? Com 1 ano veio o problema, que aí não tinha para onde, o que fazer. Minha filha, agora você vai. E aí, se eu tivesse, eu fico pensando em todas essas situações, Deus que me socorreu. Todas. Se eu tivesse parado lá naquele problema, que foi bom, foi definido aquilo lá. E de lá para cá, o que eu já enfrentei? Se Deus não estivesse comigo. Eu enfrentei tanta coisa que quer saber, tantas coisas, que esse problema realmente foi muito grave, mas eu enfrentei coisas muito graves ao longo da vida. Quando a panela de pressão estourou, que eu me queimei toda. Que eu fui para a aula de queimados, arrebentada, queimada, destruída. Ia todo dia passar por centro cirúrgico para fazer raspagem, aquela coisa mais triste do mundo. Perdendo o dedo. Como é que eu teria saído daquele hospital? Como é que eu teria perdido meu dedo, teria até coisas mais graves,
porque aquilo infecciona, você tem que tomar medicamento pesado, porque queimadura só quem passou, queimadura de 3º grau. Estou falando de queimadura de 3º grau. Só quem passou por algo semelhante, parecido, é que sabe o que isso significa, a dor, a situação. Se Deus não tivesse sido comigo naquela Santa Casa, na ala de queimados, aquela situação mais dramática, onde eu estava? Então, eu posso ir falando quantas situações, tantas, que se não fosse o Senhor, não sei o que seria, talvez nem vivo estaria, se tivesse, estaria uma derrota desgraçada. Mesmo tendo vivido vitórias maravilhosas. Se eu não tivesse perseverado, teria sofrido derrotas e estaria uma derrotada hoje, se tivesse viva. Estaria uma derrotada, seria uma derrotada. De lá para cá. E o Murilo, se tivesse vivo, quantos problemas? Veio depois bronquite, depois da epilepsia, sopro no coração, infecções e problemas vários, o acidente do braço. Então, imagina a situação. Se Deus não tivesse curado. Daria que jeito? Com problema respiratório, problema no coração, sem o braço direito. Foi curado da epilepsia. A epilepsia podia ter voltado. Então eu queria que você... Isso não é terrorismo, isso é a verdade, gente. Essa é a vida. Os dias são maus. A Bíblia diz, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Aproveitem ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. A oportunidade que a Bíblia está dizendo de buscar Deus, de tomar a direção e ficar nela, certa. Aqui eram todos convidados. Todos esses aqui que arrumaram desculpas para não estarem no banquete, eram todos convidados. Convidados de honra. Mas trocaram a bênção de estarem no banquete pelas juntas de bois, pela propriedade, pelo relacionamento e por tantas outras coisas que perecem, que passam, que se Deus não for o construtor, em vão trabalham os que edificam a casa. Se ele não for o guardião, o sentinela, o que guarda, aliás, em vão vigia a sentinela. Aos seus, a Bíblia diz, aos seus, ele dá sono, ele abençoa. Aqueles que temem a ele, a Bíblia diz, são abençoados, bem-aventurados que temem o Senhor. São esses os abençoados. São os que permanecem temendo ao Senhor. Buscando ao Senhor e temendo a Ele. Buscando e temendo. Dá uma analisada aí. Cada um foi arrumando uma desculpa para não estar lá. Todo mundo tem desculpa. Tudo que você coloca na frente de Deus, você vai acabar arrumando desculpas para poder sustentar aquela decisão que não está correta. E no final, você pode até aí ter uma justificativa, uma desculpa e querer fazê-la valer. Só que não é para mim, ou para algum bispo, pastor, obreiro, que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar. Não se preocupe com o que eu estou pensando, não se preocupe com o que o obreiro está pensando, não se preocupe. Isso aí é o de menos. Isso é o de menos. Se preocupe como Deus está te vendo. Se preocupe com isso. O que Ele está vendo na tua mente, no teu coração,
no teu dia a dia, o teu comportamento. Preocupe-se com isso. Não se preocupe comigo, não, porque eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Dentro da direção que Deus me deu, eu vou te ajudar. Eu preciso da ajuda de Deus também, vou estar aqui, vou te ajudar. A boa semente que eu plantar na tua vida vai voltar de bom para mim. Então eu não perco nada. Tudo que eu plantar na tua vida, eu vou colher. Não tem perda na minha vida. Muito pelo contrário, quanto mais eu plantar na sua vida, mais eu terei bênção para colher. Então eu só estou no lucro, estou ganhando. Quando a gente planta boa semente, você vai ganhar, você vai colher aquilo lá. Você não está perdendo nada. Mas, com Deus não. Deus sabe como está o seu coração, a sua mente, onde está a sua mente, onde está seu coração. Deus sabe muito bem como é que você tem conduzido a sua vida. Deus sabe muito bem o que tem sido a prioridade da tua vida. Deus sabe. E é isso que deve contar e valer na sua vida. É aí que tem que estar. Você tem que prestar muita atenção nisso. Porque aí que está. O que a gente planta, a gente colhe. Esse ano. A promessa desse ano é poderosa. A promessa para o ano que vem é grandiosa. E Deus vai nos preparando sempre para coisas maiores. Mas por que muitos não vão para coisas maiores? Porque, na verdade, quando já estão num ponto de ir para um outro nível, retrocedem, aí começa todo um processo de perda, e aí vem a luta para se levantar e não para conquistar. E algumas pessoas passam a maior parte da vida lutando para se levantar do que para conquistar. Porque o tempo que ele teria para estar lutando para conquistar coisas maiores, ele está lutando para se levantar. Ele está lutando para se levantar. E por que ele está lutando para se levantar? Porque em algum momento ele caiu. Ele se distanciou. Ele se distanciou. E não adianta. Como é que um ano vai ser melhor do que o outro na nossa vida? Mediante a nossa fé. É mediante a sua fé, o seu plantio. Quanto mais comprometido você tiver com Deus, mais condições você estará dando a Ele para te honrar. E Deus olha tudo. Os detalhes. Deus está olhando o seu nível de comprometimento. Porque isso é que tem importância para Deus. A importância que Ele tem para você. E muitas vezes não adianta a gente falar assim, não, mas Deus é muito importante para mim. E eu estou fazendo outra coisa. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar com obras. Falar que Deus é importante, ou que crê em Deus, faz uma pesquisa, fica ali na rua, cada um que passar ali pergunta, você crê em Deus? Você crê em Deus? Você pode ter certeza, se todos, talvez possivelmente, todos talvez digam, ou a maioria, com pequenas exceções, dirão, eu creio em Deus. E nem por isso obedecem. Então, crer em Deus é uma coisa, obedecer a Deus é outra. Crer em Deus e associar essa fé verbalizada com obras é que vai te levar a vencer. Agora, se você não associa, se não há obras, você começa a se apegar a coisas que Deus te deu, foi Deus que te deu. Eu sempre digo isso, gente, não se apegue a coisas que Deus deu a você, que Ele pode dar muito melhor para você. Ele pode te dar muito mais. Mas se você já se apega a coisas que Ele te deu, ao invés de você estar apegado a Ele, a proteção dele vai ser tirada, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é o seguinte, ou Ele vem primeiro, ou Ele não vai aceitar lugar nenhum. Ele não nos divide, não. Pode ler, eu prego isso aqui direto para você. Eu provo isso biblicamente. Mente dividida, está escrito, não receberá nada do Senhor. Antes
de resolver o problema em Israel, o que Elias falou? Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Vocês vão hoje, vocês vão escolher. Vocês querem Baal? Fica com Baal de vez. Vocês querem Deus? Vem para o Senhor. Ele falou, não dá para ficar do jeito que vocês estão. Vocês vão escolher a Baal, vai com Baal de vez, vai. E é exatamente isso, não adianta se enganar. Você quer Deus? Busca Deus verdade. Você não quer, então deixa de vez, porque não está servindo de nada.